Olá, bom dia para você, você que está comigo de manhã, você que está comigo à tarde, você que está comigo à noite. Como eu sempre digo, o importante é você participar da leitura da palavra de Deus. Se você entrou mais no final, está participando, começou recentemente, não tem problema. Pode ir lendo num dia 2 leituras, uma lá de janeiro, uma da agora, e no instante você fecha aí com a gente acompanhando normalmente, tá bom? Então não deixe de ler a palavra de Deus. Vamos que vamos. Dia 30 de dezembro nós estaremos encerrando a leitura, se Deus assim permitir. Hoje, dando continuidade, né, porque o nosso Deus é fiel e bom, nós vamos ler Esther capítulo 5, 6 e 7. Vamos que vamos? Esther convida o rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao rei ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos, Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Esther capítulo 6. Amã forçado a honrar a Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem um rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? É soberba! E respondeu ao rei:
Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ele mesmo declarou as honrarias para o inimigo dele. Ai, Deus é bom. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam eles ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Ester denuncia Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, minha rainha Ester? E se dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornado o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Temos que ter cuidado, né, gente? Às vezes, muitas coisas que nós desejamos aos nossos inimigos vêm sobre nós. Claro que aqui é um contexto totalmente atípico da realidade que nós vivemos. No entanto, muitas vezes nossa boca fala e volta para nós aquilo que nós falamos. Nós temos que tomar muito cuidado com o desejo do nosso coração, né? Veja bem que Amã desejou para Mordecai a forca e para si as honrarias. O que ele desejou para ele de honrarias foi para o inimigo dele. E o que ele desejou para o inimigo dele, a forca, foi para ele mesmo. Então, nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que amar aqueles que nos ofendem, né? Essa é a lei de Jesus para nós,
né? Amar ao próximo como nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que nós possamos entender através dessa história de hoje, né, que não compensa de maneira alguma nós queremos revidar alguma coisa a alguém, ou por antipatia de alguém, ou por não receber de alguém, como era o caso de Amã, que não recebia as honras por parte de Mordecai. Ele vinha então se insatisfazendo com aquela situação ao ponto de se indignar com Mordecai e jogar contra todo o povo de Mordecai e posteriormente querer enforcá-lo. Vemos aí, portanto, a consequência da sua maldade, né? Nós temos que desejar o bem, mesmo que o mal seja aquilo que venha sobre nós, né? A gente nunca paga o mal com o mal. Certo? Então vamos que vamos. Eu estava olhando lá nos comentários, né? Nós estamos, por enquanto, né? Segundo a minha lista aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas que dizem para eu não tingir meu cabelo. Nós temos também 3 pessoas que dizem para eu tingir o cabelo. E 3 pessoas que só fizeram comentário, mas não disseram nada. Portanto, essas 3 pessoas que não comentaram a respeito do meu cabelo não vão entrar no sorteio, tá? Não vão entrar no sorteio. Mas não tem problema também, não é obrigado a fazer o comentário. Mas quem fizer o comentário vai ganhar. E, de acordo com o comentário feito, o sorteio sendo feito, eu vou tirar aquilo que vai ser o que eu vou fazer, tá? Vamos supor que a Lídia, aqui insistentemente, quer que eu tinja meu cabelo, que ela seja sorteada. Então, eu tinjo meu cabelo. A Eliane é uma que quer que eu não tinja meu cabelo. Se ela for sorteada, eu não vou tingir o cabelo. Deu para entender? É essa nossa regra por enquanto, né? Isso, a gente vai até uma próxima competição aí. Brincadeira, né, gente? Mas vamos que vamos, o livro tá aí para ser sorteado no dia 10, eu vou fazer o sorteio, dia 10 de junho, tá? E eu preciso de 120 pessoas inscritas no nosso canal. Não tá difícil, tá fácil, o nosso canal tá acelerado. Gente, primeira coisa, o objetivo do meu canal não é monetizar, até porque eu não vou sonhar tão alto assim, né? Para monetizar um canal no YouTube precisa de 1000 pessoas. E eu acredito que até o final do ano nós não chegamos a isso e eu não tenho esse objetivo. O meu objetivo é levar o máximo de pessoas a conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Então divulga, né, para que essas pessoas venham, leiam a Bíblia, tá lá desde o começo, mesmo que seja no final do ano, você divulgue para que a pessoa, então, comece no próximo ano a ler, tá lá no canal desde janeiro, dá para ela fazer o acompanhamento no próximo ano também. Deu para entender? Por que eu quero tanto, muita gente no meu canal? Claro que se eu chegar a 1000 vai ser maravilhoso, mas não é para monetizar. Eu quero para que 1000 pessoas conheçam a palavra de Deus e tenham vontade de lê-la, né? Que Deus abençoe você, que esse sábado seja maravilhoso, que Deus te faça grandes coisas nesse dia e amanhã, né, que é dia do Senhor. Que Deus te abençoe com ricas e poderosas bênçãos. Vamos?